Percebi que algo estava errado quando a máquina de café expresso da Farewell começou a engasgar, como se estivesse sufocando com segredos. O andar inteiro ficou tomado por um clima estranho, sorrisos forçados, acenos rígidos de cabeça e aquele cara da contabilidade assobiando alto demais, como quem tenta disfarçar um barulho constrangedor. Mesmo assim, ignorei. Eu tinha coisas mais importantes em que pensar. Depois de 16 meses transformando esse projeto Frankenstein, de rascunhos feitos em guardanapos, em uma plataforma completa usada em contratos federais, o dia do lançamento finalmente tinha chegado. 180 milhões de dólares estavam em jogo. 5 organizações parceiras aguardavam. 3 órgãos reguladores já tinham dado o aval. E todos os olhos dos executivos, pelo menos os que não estavam presos aos próprios egos inflados, deveriam estar voltados para mim. Salas de reunião prontas. 9 horas em ponto. Meu assistente, Jaime, me lembrou quando passei pela mesa dele. Café em uma mão, pendrive na outra. Ele parecia pálido demais para alguém que normalmente encara as segundas-feiras como um campeão. Tem certeza disso? Perguntei, semicerrando os olhos para o rosto dele. Era aquele tipo de expressão que diz claramente: eu sei de algo que não posso contar, mas provavelmente vou chorar no banheiro por causa disso depois. Ele piscou. Foi o que o Preston disse. Você vai apresentar a partir do deck 6, aquele com as anotações em vermelho. Ótimo. Assenti, batendo levemente no pendrive como se fosse um detonador. Tudo foi finalizado na versão segura. Anotações em vermelho, avisos de divulgação e detalhamentos específicos de cada parceiro. Então ele hesitou. Ei, Olivia, pergunta estranha. Por que você manteve a cláusula 6.4 no seu contrato, afinal? A maioria dos executivos remove essa cláusula. Parei no meio do passo. Hábito, respondi com um meio sorriso. É como dar um nó duplo no cadarço. Você nunca acha que vai precisar até começar a correr. Ah, e antes que eu me esqueça, já que você claramente está interessado o suficiente para ouvir meu pequeno thriller de crime corporativo, que tal clicar no botão de curtir e se inscrever? 90% de vocês acompanham as histórias sem nenhum compromisso. E, francamente, isso dói mais do que ver meu ex-chefe tentando pronunciar a palavra infraestrutura. Faça isso pela minha equipe. Voltando ao caos. Passei os 20 minutos seguintes no meu escritório revisando tudo outra vez. Não porque eu duvidasse do meu próprio trabalho. Ninguém chega tão longe no mundo corporativo americano esquecendo detalhes. Em uma sala cheia de executivos, confiança vale mais que ações. Revisei a apresentação que usamos no lançamento linha por linha. Verifiquei se as divulgações de conformidade continuavam ligadas aos dados corretos de produto. Confirmei a ordem dos pontos principais e as menções específicas a cada parceiro. Nossa versão beta já tinha conquistado 3 contratos federais. Aquilo não foi sorte. Foi trabalho meu. Às 8 horas e 52 minutos, respirei fundo. Às 8 horas e 55 minutos, caminhei em direção à sala de reuniões. Cada passo parecia uma contagem regressiva. Não era exatamente nervosismo, mas uma energia estranha, como se algo importante estivesse prestes a acontecer. Cruzei com o novo diretor de estratégia de produto, que acenou com a cabeça como se soubesse que eu seria citada em reuniões pelos próximos 6 meses. Um dos estagiários até endireitou a postura quando passei por ele. Ótimo. Respeito é a única coisa que não conseguem tirar do seu título. Quando cheguei às portas da sala de reuniões, já imaginava ouvir o zumbido das telas, o som de alguém testando os slides e as risadas abafadas dos executivos se preparando para o espetáculo. Mas nada disso estava ali. A sala estava escura, fria e completamente vazia. Apenas poltronas de couro e luzes fracas piscando em um projetor que nem sequer estava conectado à tomada. Pisquei. Conferi o celular. Nenhum aviso, nenhuma alteração no calendário. Nada. Então ouvi uma risada. Lenta. Casual. Cruel. Virei o rosto e lá estava ele. Preston, diretor de produtos, parado como um vilão secundário de filme de espionagem, segurando um copo do Starbucks e exibindo um sorriso irônico. Ah, disse ele, prolongando a palavra como se fosse caramelo derretendo.
Você não ficou sabendo? Adiantamos o lançamento para ontem. Foi ótimo. Sentimos sua falta. Ele jogou algo na minha direção. Peguei por reflexo. Um pendrive. É a apresentação que usamos. Achei que ia te poupar o trabalho de preparar tudo. Acrescentou, saindo pelo corredor como se esperasse uma salva de aplausos. Olhei para o pendrive na minha mão, sentindo algo estranho apertar meu peito. A sala de reuniões estava vazia. Eu não. Fiquei ali parada, segurando aquele objeto como se fosse uma granada sem pino. O ambiente atrás de mim, limpo e silencioso. Tinha cheiro de produto de limpeza com limão e traição. Nenhum som de teclado. Nenhum monitor sendo ligado. Apenas um vazio pesado, o tipo de silêncio que você percebe quando alguém acabou de apagar as próprias pegadas da cena do crime. Preston nem se moveu. Apenas se apoiou no batente da porta como se estivesse posando para uma capa de revista que ninguém pediu. A tampa do copo de café dele tinha uma frase motivacional. Algo como, sucesso é aparecer. Quase ri. Quase. Ah, você não ouviu? Repetiu ele, com um tom exageradamente simpático. Adiantamos o prazo. Ontem foi um sucesso. Abri a boca e fechei logo depois. Uma sensação fria começou a se espalhar pelo meu peito. Não era raiva. Ainda não. Era apenas a percepção silenciosa e assustadora de que alguém tinha simplesmente enviado tudo o que eu havia construído sem sequer me avisar. Ele ergueu a xícara em um brinde irônico. Não se preocupe. Eu dei crédito a vocês. Mais ou menos. Simplificamos um pouco o jargão para facilitar a vida das equipes parceiras. O departamento jurídico deu sinal verde. Ele piscou. Finalmente consegui falar. O departamento jurídico viu essa versão? Ele sorriu. Claro, claro. O departamento jurídico viu uma versão. E então foi embora, me deixando com um pendrive na mão e um zumbido na cabeça. Entrei na sala de reuniões, acendi a luz e olhei em volta. Nada. Os monitores nem estavam conectados. O quadro branco ainda tinha a lista de tarefas da última sexta-feira. Passei o marcador verde sobre ela. Sentei em uma cadeira e fiquei olhando para o pendrive. Certo. Vamos resolver isso do jeito antigo. Conectei o pendrive ao laptop. O arquivo abriu automaticamente. Título do documento. Apresentação final para parceiros versão 4 aprovada. Um título que parecia a indireta passivo-agressiva de alguém que nunca participou de uma reunião real. Passei rapidamente pelos primeiros slides. Eram meus slides. Claro que eram. A estrutura estava ali. Mas algo estava errado. As sobreposições de arquitetura tinham sumido. As anotações de conformidade desapareceram. Módulos inteiros foram removidos. Tudo relacionado à segurança de bastidores, personalização para o governo federal ou caminhos de integração simplesmente desapareceu. As atribuições específicas de parceiros tinham sido reduzidas a frases genéricas. Transformaram meu lançamento em um PowerPoint de marketing superficial. Slide 9. Detalhamento de funcionalidades. Nenhuma referência à arquitetura proprietária. Nenhuma menção aos ambientes de teste que passei 3 meses depurando pessoalmente às 3 horas da manhã. Slide 12. Cláusulas contratuais. O controle de versão do acordo de confidencialidade simplesmente sumiu. Slide 14. Fluxo de conformidade. Eu realmente ri alto. Eles tinham substituído tudo por uma imagem genérica de aperto de mãos. Fiquei olhando para aquela imagem por um bom tempo. Depois rolei até o rodapé, sem minha assinatura. Sem controle de versão dos dados, sem data da aprovação, sem registro de versão. Publicaram aquilo como se fosse o lançamento oficial. O documento foi usado na minha ausência. Em meu nome. E sem o meu nome. E ao fazer isso, eles quebraram a corrente inteira. Meus dedos ficaram suspensos sobre o teclado, enquanto minha mente corria. Cláusula 6.4. Aquela que todos diziam ser ultrapassada, exagerada, desnecessária. Aqui dizia claramente que nenhum documento direcionado a parceiros envolvendo arquitetura proprietária poderia ser distribuído externamente sem a minha aprovação. A mesma cláusula que incluí no contrato quando me ofereceram uma promoção. Eles estavam desesperados para me manter na empresa
depois que 2 concorrentes tentaram me contratar. Na época, parecia apenas mais um detalhe burocrático que ninguém notaria. Agora importava. Olhei através do vidro da sala de reuniões. Pessoas caminhavam lá fora. Telefones tocavam. Negócios continuavam acontecendo. Mas ninguém fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Fechei o laptop e saí sem dizer uma palavra. Nem para o RH, nem para Preston, nem para Jaime. Voltei ao meu escritório, sentei e abri a pasta chamada Contratos e Atas 2022 Rolei até a cláusula 6.4. Verifiquei a linguagem. Verifiquei a aplicação da versão. Fiz a verificação da versão e confirmação da data de aprovação. Não chorei. Não xinguei. Abri o Outlook. Novo e-mail para o departamento jurídico. Assunto interno. Aplicação da cláusula 6.4. Anexo. Versão do DEC. Metadados de autorização. Comparação entre versões. Cliquei em enviar. Então me recostei na cadeira, cruzei os braços e fiquei olhando para o pendrive na beira da mesa como se fosse uma confissão silenciosa. Eles acharam que silêncio significava rendição. Mas às vezes, o silêncio é apenas o som que vem antes da armadilha se fechar. Não disse nada enquanto caminhava novamente pelo corredor, nem quando Bria do marketing acenou, nem quando o diretor financeiro me lançou aquele olhar que se dá a um cachorro de rua, curioso, talvez até com pena, mas sem qualquer intenção de ajudar. Ignorei as sobrancelhas erguidas de Jaime quando passei pela mesa dele. Seus olhos alternavam entre o meu rosto e a sala de reuniões vazia atrás de mim. Depois voltavam para mim outra vez. Ele abriu a boca, provavelmente para perguntar que diabos tinha acabado de acontecer. Mas eu não parei. Não pisquei. Apenas segui andando. A verdade é que a raiva não faz barulho. Não há raiva de verdade. Não é aquela explosão repentina. É a que se instala na espinha e se espalha como uma queimadura gelada. É silenciosa, fria, quase cirúrgica, uma pressão que cresce sem aviso. Ela não explode, ela endurece. Enquanto fechava a porta do meu escritório, girava a chave e me acomodava na cadeira. Senti cada detalhe se fixando com clareza. Deslizei o pendrive novamente para dentro do meu laptop. Desta vez fiz uma comparação completa, não apenas do visual da apresentação de slides. Fui direto para da estrutura dos arquivos, os metadados, os registros de data e hora e as notas do autor incorporadas. Eu não procurava o que estava presente. Eu estava catalogando o que havia desaparecido. Slide após slide, linha após linha, vi meses de trabalho sumirem diante dos meus olhos. A minha versão, a versão final autorizada, tinha avisos personalizados de propriedade intelectual para cada um dos nossos 5 parceiros externos. Cada aviso havia sido aprovado por suas respectivas equipes jurídicas. Todos tinham sumido. O slide de conformidade também desapareceu. O relatório de origem dos dados exigido para a Auditoria Federal não estava mais lá. No lugar dele, colocaram um diagrama de processo mal feito que parecia ter sido montado no Canva poucos minutos antes da apresentação. Até o código de verificação da versão, que validava qual edição da apresentação havia sido aprovada pelo canal de segurança correto, tinha sido removido. Eles nem tentaram disfarçar. Apenas apagaram e confiaram que ninguém notaria. Mas alguém precisava perceber. Alguém precisava revisar e aprovar. Ou talvez ninguém tivesse feito isso. E Preston simplesmente aprovou. Como o arrogante aspirante a gênio que sempre se preocupou mais em parecer brilhante do que em realmente ser. Abri o registro de auditoria das aprovações de versão. Minhas credenciais não apareciam em lugar algum no arquivo que eles usaram. Isso só podia significar uma coisa. Preston havia ignorado tanto a aprovação de conformidade quanto a validação técnica. Isso tornava o lançamento não apenas antiético, mas inválido. E, de acordo com a cláusula 6.4 do meu contrato, tornava tudo ilegal. A cláusula 6.4 não era apenas um detalhe burocrático de recursos humanos. Era um mecanismo de segurança. Uma salvaguarda jurídica incluída no meu contrato executivo, negociado quando me ofereceram uma promoção.
Eles estavam desesperados para me manter na empresa, depois que 2 concorrentes tentaram me contratar. Essa cláusula me dava a palavra final sobre qualquer liberação pública de recursos ligados aos sistemas proprietários que eu havia desenvolvido. Sem data de validade aprovada, sem autorização da Olivia, não existia lançamento oficial. Era um seguro, não apenas para mim, mas para a integridade do produto, para os parceiros que confiaram em nós e para os clientes que planejavam construir sua infraestrutura sobre aquela plataforma. Mas a Farewell, em um momento impressionante de descuido, acabara de cometer um erro grave, e agora descobriria o preço disso. Fiquei sentada em silêncio por alguns instantes, deixando tudo se acomodar na mente. Depois puxei a pasta pesada da gaveta inferior da mesa. Arquivo do contrato de Olivia Palmer. Lá dentro tudo estava intacto. O texto original, o adendo, as autorizações e a minha cópia assinada e registrada oficialmente, com data e hora confirmadas. Cláusula 6.4. Nenhuma divulgação externa de qualquer material técnico ligado à arquitetura proprietária será considerada autorizada sem a aprovação do autor signatário, a verificação da versão e a confirmação da data de aprovação. Na ausência desses 3 elementos, o material será considerado nulo, sem efeito e sujeito a recolhimento em até 24 horas após a descoberta. Eles mexeram exatamente nos 3 pontos errados e ainda me entregaram o material em um pendrive. Coloquei a pasta ao lado do teclado, abri o Outlook e iniciei um novo e-mail para o departamento jurídico interno da Farewell Systems, com cópia para o setor de conformidade. O assunto era simples: solicitação de cumprimento da cláusula 6.4. Escrevi o corpo da mensagem em 2 linhas. Os documentos anexados confirmam o recebimento e solicitam a execução do contrato vigente. Em anexo estavam os metadados da comparação da apresentação, os registros de validação de conformidade assinados e o histórico de aprovação da versão do parceiro. Passei o cursor sobre o botão Enviar e cliquei. E foi só isso. Sem lágrimas, sem drama, sem discussões no escritório com cadeiras voando e mediadores de recursos humanos. Nem sequer mandei mensagem para Jaime. Em vez disso, fechei a pasta, encerrei o Outlook e, pela primeira vez em 16 meses, recostei na cadeira e não fiz absolutamente nada. A engrenagem já estava girando. E eu sabia exatamente qual peça tinha sido quebrada. Às 7h29. A sala de conferências no 12º andar estava silenciosa, exceto pelo ruído constante do sistema de ventilação e pelo leve som de pastas sendo abertas. As persianas continuavam fechadas, projetando listras azuladas sobre a longa mesa. Uma iluminação típica de manhãs difíceis ou de tentativas de consertar algo no último minuto. Eu já estava sentada, café na mão, olhando para a porta como se ela tivesse uma dívida comigo. As únicas outras pessoas presentes eram 3 membros da equipe jurídica, nossa analista de conformidade Mira e o vice-presidente de riscos, que claramente não havia dormido. Quase ninguém falava. Todos aguardavam Preston. O nome dele estava no convite da reunião em destaque, mas Preston não estava em lugar nenhum. Ele não apareceu. Nem mensagem avisando atraso, nem representante. E aquilo, mais do que qualquer outra coisa, mostrou exatamente o quanto ele estava levando a situação a sério. A revisão começou sem ele. Mira limpou a garganta e iniciou. Às 6h42 recebemos confirmação dos registros do servidor parceiro de que a versão distribuída do arquivo de lançamento não se originou do repositório de assinatura segura. Ela ignorou os protocolos de validação e de registro de data e hora. Ninguém interrompeu. Ela continuou. De acordo com a cláusula 6.4, isso configura divulgação não autorizada de material técnico proprietário. A versão utilizada no lançamento não foi aprovada pelo autor e também não foi rastreada pelos procedimentos padrão de governança. O jurídico falou em seguida. Estamos tratando isso como uma violação, disse Aaron do departamento jurídico. Seu tom era neutro, quase clínico. Isso exige encaminhamento imediato ao setor de conformidade e congelamento interno do material divulgado
até que a responsabilidade seja confirmada ou descartada. O vice-presidente de risco soltou um resmungo baixo e esfregou as têmporas. Os próximos passos incluem entrar em contato com todos os parceiros federais e corporativos que receberam a apresentação. Teremos que informar que o documento foi distribuído sem a autorização adequada dos signatários e pode conter declarações técnicas inválidas. Outra pausa. Eu não disse nada. Não precisava. Eles sabiam quem havia solicitado a execução da cláusula e sabiam perfeitamente o que isso significava. Olivia, disse Mira virando ligeiramente na minha direção. Há algo que deseja acrescentar ao registro? Balancei a cabeça de forma tranquila. Tudo se resume à comparação. Foi só isso. A reunião terminou cerca de 20 minutos depois, entre sussurros e telefones vibrando. As pessoas saíram com as costas rígidas, como se tivessem atravessado um lago congelado, ouvindo o gelo rachar sob os pés. Ao meio-dia, a pequena onda já havia se tornado uma maré. Do meu escritório, observei Preston chegar atrasado, usando óculos escuros como se ainda estivesse celebrando o lançamento do dia anterior. Ele foi interceptado pelo vice-presidente de riscos e conduzido para uma sala de reuniões ao lado, carregando uma pasta debaixo de cada braço. Por volta das 13 horas, começaram a chegar as respostas das equipes parceiras. A primeira mensagem veio de um representante federal. Um pedido educado, porém direto. Por favor, confirmem se a versão utilizada durante o lançamento foi revisada e autorizada pela cadeia de conformidade acordada. Observamos discrepâncias em relação à versão previamente aprovada. A segunda mensagem foi menos diplomática. Suspendemos o agendamento de faturamento até que os problemas de versionamento sejam resolvidos. Informem se esse atraso afetará as entregas. A terceira veio do nosso maior parceiro, uma entidade ligada ao setor de defesa que não costuma tolerar ambiguidades. Devido a preocupações com conformidade, interrompemos a implementação interna do pacote Farewell até que haja esclarecimento jurídico. Caso a situação não seja resolvida em 72 horas, cancelaremos o processo de integração. As notificações invadiram as caixas de entrada como uma rajada de tiros. E, de repente, ninguém mais parecia tão confiante. Algumas pessoas começaram a aparecer na porta da minha sala. Batidas discretas, sorrisos constrangidos, perguntas que na verdade não queriam respostas. Eu não respondi. O silêncio agora era o meu escudo. Preso e firme, observando o desastre acontecer de dentro de uma gaiola segura de previsibilidade. Às 15h15, fui até a copa buscar mais café. O espaço estava vazio, exceto pelo chefe do departamento jurídico, Harper, que caminhava pelo corredor falando ao telefone. Ele me viu, encerrou a ligação e se aproximou. Parecia alguém que acabou de descobrir que o paraquedas não abre. Você realmente protocolou isso? Perguntou ele, metade surpreso, metade impressionado. Dei um gole no café e apenas confirmei com um pequeno aceno. Você sabe o que isso significa, disse ele em voz mais baixa. Eu sabia. Significava que o lançamento tinha sido uma farsa. Significava que o setor de conformidade abriria um alerta no portal de investidores. Significava que todos os executivos que haviam aprovado a apresentação de Preston agora estavam expostos. Mas, acima de tudo, significava que eu não precisei mover um único dedo para destruí-los. Eu apenas deixei o contrato fazer isso por mim. Harper me observou por mais um instante. Depois virou as costas e seguiu pelo corredor como se o chão tivesse se tornado perigoso. E eu? Voltei para o meu escritório, fechei a porta e esperei pelo som do mundo de Preston se partindo. Preston esperou até que a maioria das pessoas do andar estivesse fora para o almoço antes de agir. Vi o reflexo dele na janela do meu escritório antes mesmo de ouvir seus passos. Ombros erguidos, sorriso forçado. A mesma xícara de café na mão, como se fosse um talismã da sorte. Ele bateu uma vez na porta e entrou sem esperar resposta. Oi, disse ele, alongando a palavra como se fôssemos velhos colegas de faculdade que tivessem se reencontrado por acaso em um churrasco e não naquela situação. Tem um segundo. Nem me dei ao trabalho de levantar os olhos.
Apenas fechei o relatório que estava lendo e girei a cadeira lentamente na direção dele. Mantive o rosto neutro, sem expressão, o bastante para que ele entendesse que eu estava ouvindo. Não o suficiente para sugerir que aquilo realmente importava para mim. Ele interpretou aquilo como um convite. Certo, disse ele, aproximando-se com as mãos erguidas, como se eu pudesse dar um soco a qualquer momento. Então, olha, eu entendi. O lançamento ficou um pouco confuso, mas a apresentação já está circulando. Os parceiros gostaram bastante. Até recebemos uma ótima resenha no MarketSide hoje cedo. Aliás, dei todo o crédito a você. Inclinei levemente a cabeça. Deu mesmo? O sorriso dele vacilou. Você está mencionada, respondeu ele em tom defensivo. Usaram seu cargo. Eles até citaram seu papel no desenvolvimento, mas não o meu conteúdo. Respondi com voz calma, quase entediada. Não a minha versão, não a minha assinatura, nem a minha estrutura. Ele fez um gesto com a mão, como se eu estivesse exagerando. Olha, Olivia, a essência continua sendo sua. Só apresentamos de outro jeito. Você sabe como isso funciona. Todo mundo edita. É um esforço de equipe. Eu apenas o encarei, sem piscar, sem demonstrar reação. Existe um tipo de quietude que faz homens como Preston suarem frio. Não é barulhenta. Não vem acompanhada de gritos, lágrimas ou ameaças legais ecoando em uma sala de reunião. É o silêncio de alguém que sabe exatamente o tamanho do buraco em que você se enterrou e apenas espera que alguém apareça com a pá. Daqueles bem incômodos. Ele mudou o peso do corpo de um pé para o outro. Quero dizer, também não vamos exagerar. Já agimos rápido demais antes. Poxa, o jurídico nem sinalizou nada sobre o que vocês fizeram. Eu disse que ele congelou. Eles sinalizaram ontem, depois que protocolei a cláusula de execução. Ele piscou. Você protocolou aquilo? É real. Eu não respondi. Não precisava. Preston soltou um som estranho na garganta. Metade tosse, metade resmungo. Certo. E agora? Vai processar a empresa? Vai destruir o lançamento inteiro? Eu o observei por mais alguns segundos. Então respondi, com tranquilidade. Você já fez isso. Ele abriu a boca e a fechou logo em seguida. O pânico ainda não tinha tomado conta dele por completo. Mas estava perto. Ele deu um passo para trás, forçando um sorriso. Murmurou algo sobre voltar mais tarde e saiu. Eu já tinha voltado a olhar para a tela antes mesmo da porta terminar de fechar. Pouco depois das 15 horas, o CEO já estava ciente da situação. Como ele descobriu? Não faço ideia. Talvez por causa da teleconferência com investidores. Talvez pelas pressões regulatórias federais. Talvez Harper finalmente tenha decidido que não valia mais a pena proteger Preston. De qualquer forma, o elevador fez um som e, de repente, o ar do andar mudou. Ficou pesado, com aquela textura estranha que surge quando alguém 3 níveis acima na hierarquia entra fingindo que não está em pânico. Vi o CEO através do vidro conversando com o RH. Os lábios comprimidos como se tivesse mordido um limão. Uma mão apoiada no quadril e a outra apontando para a sala do departamento jurídico. Às 15h12. Meu telefone vibrou. Mensagem interna do RH. Gostaríamos de agendar uma reunião de mediação para esclarecer a situação e buscar uma solução. Temos certeza de que tudo não passou de um mal-entendido. Valorizamos você. Não respondi. Às 15h17, a caixa de entrada do grupo jurídico enviou uma notificação automática para todos, sem mais comentários neste momento. Aquilo significava apenas uma coisa. Eles tinham contratado advogados contra si mesmos. Às 16h02, Mira, responsável pela conformidade, saiu carregando suas plantas em uma caixa de papelão. Sem drama, sem lágrimas. Apenas caminhou pelo corredor com os olhos fixos à frente, a boca presa naquela linha rígida de alguém que avisou o que ia acontecer e foi ignorado. Às 16h30, fui até a copa buscar um chá e ouvi Preston tentando fazer piada com o pessoal do marketing. Bem,
Acho que estamos precisando de um novo estrategista de lançamentos, disse ele, rindo alto demais, como se tentasse se antecipar à história. Ninguém riu, nem mesmo o estagiário. Eles apenas o encararam. Depois olharam para mim e desviaram os olhos. Ele cruzou meu olhar quando eu estava saindo e sorriu como se ainda acreditasse que aquilo era um jogo de xadrez e não uma corrida de demolição. Dia louco, não acha? Disse ele, piscando. Tomei um gole do chá. Talvez você devesse atualizar seu currículo. A cor desapareceu do rosto dele tão rápido que parecia um truque de mágica. Eu o deixei ali, parado naquele silêncio que ele sempre odiou. Porque agora já não era apenas desconfortável. Estava chegando. Na manhã de sexta-feira, a tensão já havia se espalhado pelo andar. Nada de cumprimentos animados, nada de conversas leves. O ambiente parecia pesado, como se alguém tivesse reduzido o oxigênio do prédio e ninguém quisesse ser o primeiro a admitir que estava sentindo falta de ar. As conversas cessavam quando eu passava. Não por maldade, por autopreservação. Era como se eu fosse radioativa. Todo mundo percebia a radiação no ar. Ninguém queria ficar por perto quando o alarme começasse a tocar. E então ele tocou. Às 9h06, um e-mail de uma agência federal apareceu na lista de distribuição do setor financeiro da empresa. Assunto: notificação de retenção de pagamento, item de contrato 3487F. O texto informava que estavam suspendendo temporariamente o pagamento de todas as faturas pendentes da Farewell, aguardando esclarecimentos sobre o protocolo de assinatura ligado à documentação de lançamento recebida em 2 de outubro. Observei Jaime ler a mensagem em sua mesa. Seus lábios se moveram enquanto ele relia o texto 2 vezes. Então seus olhos se levantaram lentamente até encontrar os meus. Ele não disse nada. Apenas assentiu. Agora ele tinha entendido. Às 9h21 chegou outra mensagem. Desta vez de um contato do departamento de compras de uma grande empresa de tecnologia da área da saúde. Olá, equipe. Estamos revisando os slides de atribuição técnica incluídos na apresentação recente de vocês. Identificamos discrepâncias em comparação com a versão previamente aprovada. Poderiam confirmar qual pessoa teve o controle editorial final da versão compartilhada conosco? E o terceiro golpe veio às 10h17. A renovação do acordo de confidencialidade para as entregas do 4º trimestre foi cancelada por solicitação do departamento jurídico. Fomos aconselhados a reavaliar todo o material de terceiros associado ao lançamento da Farewell em 2 de outubro. Por favor, considerem esta nossa desistência formal das negociações de renovação contratual. Nem era a hora do almoço, e 3 dos nossos 5 principais parceiros estratégicos já estavam paralisados, assustados ou prestes a sair. Bastaram alguns raios de luz e um pouco de silêncio. 11h. O escritório inteiro estava mergulhado em modo de controle de danos. Preston parou de fingir. Ele suava visivelmente. Manchas de suor apareciam nas axilas da camisa casual de sexta-feira. Ele circulava entre o departamento jurídico e a equipe de parcerias como um homem tentando desarmar uma bomba usando luvas de forno. Cruzei com ele no corredor em frente ao escritório envidraçado do CEO. Desta vez ele não disse nada. Apenas me olhou. Era o olhar de alguém que finalmente percebeu que a fechadura que arrombou estava conectada a uma mina terrestre. Dentro do escritório, o CEO estava no meio de uma frase quando o diretor de parcerias, Cam Whitaker, um homem alto que sempre carregava uma caneca Yeti como se fosse um troféu, entrou e fechou a porta atrás de si. Não consegui ouvir tudo. Mas a voz dele atravessou o vidro. Você me disse que Olivia foi consultada? Disparou ele. Você garantiu isso. Eu assinei aquele contrato. Eu disse a eles que estava tudo fechado, limpo e em conformidade com as normas federais. Houve uma pausa. Depois o tom subiu. Ela nem estava na sala. Eu não conseguia ver o rosto do CEO. Mas vi seus dedos se contraindo sobre a mesa como se tentasse invocar algum tipo de gênio corporativo que só aparece para executivos ricos de terno. Ninguém apareceu.
Às 11h35 o CEO tentou me ligar. Deixei tocar 2 vezes. Sem recado na caixa postal. Sem resposta. Ele tentou novamente às 12h10. Ainda nada. Meu silêncio naquele momento já não era estratégico. Era quase espiritual. Como se eu estivesse em estado zen, enquanto os outros lutavam para emergir debaixo de água, sem perceber que eu era quem segurava a tampa do ralo. O verdadeiro pânico começou quando o departamento jurídico disse à equipe exatamente o que eles não podiam dizer. Nenhuma declaração pública, afirmou Harper com voz curta e cansada. Só depois de confirmarmos a extensão da exposição. Tradução. Vocês ainda não fazem ideia do tamanho do buraco em que estão. Então fiquem em silêncio antes de cavar mais fundo. Às 14h vi Preston encostado na copa, mexendo o café com uma faca de plástico, porque aparentemente nem as colheres queriam ser associadas a ele. Ele parecia um homem sendo apresentado às consequências. Não exatamente medo. Ele ainda não era inteligente o suficiente para isso. Mas algo próximo. Como se o mundo dele tivesse girado em torno de uma mentira por tanto tempo que ele esqueceu que a gravidade ainda existia. Do outro lado do escritório, o tom das conversas começou a mudar. Ninguém mais me fazia perguntas. Apenas observavam. Era como se eu tivesse desenvolvido chifres ou asas. Eles não sabiam qual dos dois. Mas tinham certeza de uma coisa. Eu não era apenas a pessoa que construiu o lançamento. Eu também era a pessoa capaz de destruí-lo. A reunião de avaliação interna estava marcada para as 8h30. Mas as pessoas começaram a entrar na sala de conferências de paredes de vidro bem antes do horário, segurando cadernos como se fossem boias de salvamento e conversando em sussurros naquele tom nervoso que normalmente se escuta em hospitais ou tribunais. Ninguém trouxe muffins. Ninguém ousou fazer piadas. O perfume caro no ar contrastava de forma estranha com o medo silencioso de ser associado ao desastre. Eu não estava lá. Não precisava. Tudo o que importava já estava nos documentos. Harper, o conselheiro-geral da Farewell, estava sentado na cabeceira da mesa. Seu rosto normalmente impassível agora carregava a expressão tensa de alguém que passou a noite inteira preparando uma declaração que sabia que destruiria carreiras. A gravata dele estava torta, as mangas da camisa dobradas até o cotovelo. Nada de formalidades corporativas naquele dia. Aquilo era guerra de trincheiras. Os primeiros 10 minutos foram um caos de pigarros nervosos, frases interrompidas e uma última tentativa desesperada de Preston de vender o lançamento como uma aceleração da inovação. Ouvi essa frase mais tarde através de Jaime, que estava sentado 2 portas adiante e conseguia ouvir cada palavra através do vidro. Olivia estava por dentro de tudo. Preston insistiu novamente, agora falando mais alto, com a voz aguda e defensiva. Disse que ela tinha acesso às pastas de rascunho. Quer dizer, talvez ela não tenha respondido, mas estava em cópia nos e-mails. Harper não levantou o tom de voz. Nem precisava. A versão com data e hora que ela aprovou, explicou ele com frieza, é diferente da que foi divulgada publicamente. Seguiu-se um silêncio breve, depois alguns papéis sendo mexidos. Alguém tossiu ao fundo. A cláusula 6.4, continuou Harper. Ela permanecia ativa e inalterada em seu contrato executivo. O lançamento foi realizado sem a aprovação de um signatário autorizado. Isso caracteriza uma violação do protocolo interno de conformidade, invalida o documento diante dos parceiros federais e expõe a empresa a possível responsabilidade legal. Preston piscou como se tivesse levado um soco debaixo d'água. Mas, quer dizer, ela faz parte da equipe. Isso não foi apenas um mal-entendido, uma falha de comunicação. Olivia não é arrogante. Harper não hesitou. Ela não processou Preston. Apenas fez valer a situação. Um novo tipo de silêncio tomou conta da sala. O tipo que surge quando a última lâmpada finalmente se apaga. Pelo que me contaram depois, a boca de Preston abriu e fechou 3 vezes, como se ele quisesse perguntar o que tudo aquilo significava, mas já soubesse a resposta e simplesmente não conseguisse pronunciá-la. Então alguém, provavelmente do departamento de parcerias, fez a pergunta que todos tinham na cabeça.
Então o lançamento é o quê, reversível? Harper soltou um suspiro longo e cansado, carregando meses de avisos ignorados. Já foi revertido. Os parceiros federais começaram a retirar os materiais. O conteúdo não era autorizado. Olivia apresentou a cláusula de execução antes que os parceiros iniciassem formalmente o processo de retirada. Outra voz perguntou por que ninguém sabia disso. E esse era o ponto central, não era? Eles tinham construído um evento inteiro sobre uma mentira. A ideia de que a mulher que sustentava o produto havia concordado com tudo. Sorri e concordei com o espetáculo. Mas eu nunca tinha feito isso. Nunca tinha acenado com a cabeça, nunca tinha sorrido em aprovação e certamente nunca tinha dado aval àquilo. Eu apenas esperei e assinei a única coisa que realmente importava. Do lado de fora daquela sala, eu já estava sentada na minha mesa relendo uma mensagem de um contato federal de conformidade. Obrigado pela sua clareza e agilidade. Sua notificação de execução nos permitiu agir de forma proativa. Se sua disponibilidade permitir, nosso escritório gostaria de discutir diretamente com você as soluções da próxima fase. Fechei a mensagem. Na outra tela, o Slack vibrava sem parar. A notícia já havia se espalhado. Aparentemente, durante a reunião de revisão, alguém projetou na tela o pedido completo de execução, com meu nome em negrito no topo. Os registros de dados dos servidores apareciam organizados em linhas claras e incontestáveis logo abaixo. Um por um, todos foram entendendo o que havia acontecido. Alguns chegaram a tirar capturas de tela. Ninguém negava mais. Não podiam negar. Não depois que o departamento jurídico expôs tudo. O lançamento nunca foi de Olivia. E a fina cortina de fumaça que Preston espalhou por metade da empresa estava se desfazendo como poliéster barato em um furacão. Mais tarde, quando ele passou em frente ao meu escritório, não parou. Não sorriu. Não fez nenhuma piada. Apenas continuou andando com a cabeça baixa, como se tivesse medo de que eu pronunciasse seu nome e ativasse outra cláusula. Ele tinha razão em sentir medo. Eu já não estava com raiva. Nem precisava. Eu já tinha falado, e a empresa inteira tinha ouvido. Na manhã de segunda-feira, a Farewell parecia menos uma empresa de tecnologia e mais o lado derrotado de uma audiência no Congresso. O comunicado de imprensa que haviam publicado apenas 4 dias antes, aquele cheio de manchetes chamativas, palavras da moda e a citação grandiosa de Preston sobre impulsionar a transformação do futuro, desapareceu do site antes do amanhecer. Link quebrado. Erro 404. Sem redirecionamento. Apenas vapor digital onde antes existia ego. Jaime, coitado, me enviou uma captura de tela mostrando o comunicado sendo removido dos fóruns de parceiros. Uma das agências chegou a publicar uma pequena atualização abaixo do aviso de remoção. Retiramos o material de lançamento em parceria a pedido da Farewell Systems, enquanto aguardamos uma resolução interna. Em outras palavras, eles cometeram um erro grave e não vamos afundar junto com eles. Às 10 horas da manhã, todos os sites parceiros que haviam compartilhado a apresentação de lançamento, publicado textos em blogs ou carregado imagens comemorativas, já tinham apagado tudo silenciosamente, como se aquilo nunca tivesse existido. Ainda era possível encontrar algumas versões em cache circulando nas zonas esquecidas do Google, mas em 48 horas, até elas desapareceriam. Apagadas como um acidente que ninguém queria admitir ter presenciado. O efeito dominó continuou. Uma teleconferência com investidores acabou vazando. O assistente de alguém provavelmente esqueceu de silenciar o vídeo durante uma transmissão ao vivo. O clima não era exatamente de pânico. Ainda não. Mas estava perto. Era possível ouvir o diretor financeiro tentando manter o controle, com a voz tensa, listando discrepâncias inesperadas de conformidade, como se fossem simples tropeços e não uma explosão em câmera lenta. Ao meio-dia, ele já estava na segunda tentativa de falar comigo. Primeiro veio o contato formal. Gostaríamos de convidá-la para uma conversa a portas fechadas para garantir alinhamento e clareza em relação às suas preocupações. Não se trata de uma questão disciplinar, apenas uma conversa de boa fé. Não respondi.
Uma hora depois chegou uma mensagem privada. Olivia, entendo que as coisas se complicaram, mas precisamos conversar em particular. Por favor, me conceda 10 minutos. Conversa informal. Apaguei. Nenhuma resposta. Eu já tinha dito tudo o que precisava dizer, com data e hora registradas, assinatura e uma cláusula tão clara que era praticamente a prova de balas. Eles não queriam falar comigo. Queriam negociar com um fantasma. Mas eu não estava morta. Eu apenas tinha terminado. Naquela tarde, um memorando interno com acesso restrito vazou. Apenas algumas pessoas tinham autorização para vê-lo, mas isso não significa muita coisa em uma empresa onde a confiança morre mais rápido que opções de ações. O memorando confirmava tudo. Meu contrato executivo incluía uma cláusula de retenção com proteção completa de indenização. Isso significava que eu não podia ser responsabilizada, não podia ser pressionada e não podia ser usada como bode expiatório. Não sem transformar aquela violação em um segundo processo antes mesmo do primeiro esfriar. Li essa frase 3 vezes apenas para saboreá-la. Às 16 horas, alguém da equipe de recursos humanos, provavelmente entediado, talvez jovem demais para perceber que sua tela estava visível, exibiu sem querer o painel de vagas durante uma chamada compartilhada no Zoom. A vaga de Preston estava lá. Nem sequer usaram o título dele. Apenas líder executivo de produto. Substituto temporário. Aguardando a avaliação do primeiro trimestre. Sem foto. Sem destaque. Apenas a morte corporativa escrita em helvética. Jaime me mandou mensagem 1 minuto depois. Acho que finalmente encontraram uma colher para ele. Espero que seja de plástico. Não respondi. Nem sorri, porque essa parte já não tinha mais nada a ver comigo. Era sobre a máquina emperrando, rangendo, sufocando sob o próprio peso da arrogância. Todas as equipes que antes repetiam o discurso de lançamento de Preston agora estavam reescrevendo suas apresentações. Todos os vice-presidentes que antes o convidavam para painéis estavam discretamente apagando seu nome das publicações no LinkedIn. Todas as reuniões que ele tentava marcar estavam sendo adiadas indefinidamente para a semana seguinte. O reino dele não estava desmoronando. Estava simplesmente sendo esquecido. E quanto a mim, não atendi às ligações. Não participei da reunião emergencial no Zoom. Não compareci à mesa redonda de mediação fora do escritório. Meu calendário estava completamente vazio. E ninguém ousou questionar. Esse foi meu verdadeiro ato final de despedida. Não um e-mail. Não uma demissão formal. Apenas ausência. Um eco deliberado. Eles construíram um império sobre estruturas emprestadas e chamaram isso de liderança. Eu deixei tudo ruir sem mover um dedo. E quando a poeira finalmente baixou, eu já não estava lá para limpar os destroços. A próxima vez que alguém da Farewell me viu, eu estava saindo de um sedã preto em frente à Valor Path Solutions, uma empresa enxuta e discretamente poderosa instalada em um prédio de vidro simples do outro lado da cidade. Sem campanha de relações públicas. Sem anúncio no LinkedIn cheio de confetes e frases genéricas sobre novos começos. Apenas eu entrando calmamente no saguão com uma pasta de couro debaixo do braço, carregando uma tranquilidade capaz de fazer advogados suarem e investidores cochicharem. A Valor Path não era extravagante. Nem precisava. Eles se especializavam em recuperação pós-desastre, lidando com as consequências de lançamentos fracassados, integrações federais problemáticas e crises de conformidade. Exatamente o tipo de trabalho que eu nunca quis fazer até a Farewell tornar tudo pessoal. Eles reservaram uma sala de conferências apenas para mim, sem apresentação de boas-vindas, sem discursos preparados, apenas uma linha pontilhada no final de um contrato curto e direto. Diretora de estratégia, divisão de infraestrutura federal, autonomia total, sem filtros. Assinei com a mesma caneta que usei para contestar a cláusula 6.4 2 anos antes. Parecia uma simetria perfeita. Na quarta-feira, o primeiro cliente do programa Farewell assinou o contrato conosco, sem cerimônia, sem ameaça jurídica. Eles simplesmente enviaram um e-mail diretamente para a Valor Path. Disseram que não confiavam mais na integridade do fornecedor atual e queriam opções de suporte contínuo. Oferecemos algo melhor. Na sexta-feira já eram 5 clientes, 3 federais e 2 do setor privado.
todos anteriormente ligados a contratos de longo prazo com a Farewell. Todos utilizavam a minha arquitetura. Todos mencionaram a perda de confiança no estrategista principal como motivo para rescindir. Não foi um êxodo. Foi uma correção. A ValorPath não fez perguntas. Nem precisava. O produto falava por si. E eu não estava ali para me gabar. Eu estava ali para construir algo que funcionasse novamente. Mas dessa vez com as chaves nas minhas próprias mãos. Nunca mais falei com Preston. Nem precisei. O último comentário que ouvi foi que ele tinha tirado um período sabático estratégico para reavaliar seu alinhamento pessoal com a cultura de inovação. Tradução. A Farewell não podia demiti-lo sem admitir culpa. Então o dispensaram silenciosamente como se fosse iogurte vencido, torcendo para que ninguém percebesse o cheiro. Mas as pessoas perceberam. Mesmo da ValorPath eu conseguia observar a mudança. Parceiros que antes brigavam pelos direitos de nome no lançamento, agora solicitavam reuniões privadas comigo sob outras bandeiras. Agências que ignoraram meus e-mails 6 meses antes, agora repetiam exatamente as mesmas palavras em apresentações de conformidade. Eu não estava subindo. Eu já tinha subido. Eles é que só estavam percebendo agora. No fim da noite de sexta-feira, meu telefone vibrou com um número que eu meio reconheci. Era um dos vice-presidentes da Farewell. O tipo de pessoa que costumava terminar reuniões com um toque de punhos e uma promessa vaga de conversar depois. A mensagem dizia: "Por que você não disse nada?" Deixei a mensagem parada na tela por um momento, observando os pontinhos aparecerem como se ele estivesse pensando em acrescentar algo. Ele não acrescentou. Os pontinhos desapareceram. Digitei minha resposta devagar, sem pontuação, sem emojis. Porque da próxima vez, você vai perguntar quem construiu o chão antes de começar a dançar em cima da mesa. Enviei a mensagem e coloquei o telefone virado para baixo sobre a mesa. Nenhuma resposta. Eu não esperava nenhuma. Olhei pela janela para a cidade piscando lá embaixo. Torres de vidro, guindastes, salas de reunião cheias de pessoas que ainda acreditavam que visão vinha do volume. Estavam enganadas. Ela vinha do silêncio, da clareza, de saber quando deixar um prédio cair e quando começar a construir sua própria fundação. Eu não destruí o chão para ir embora. Eu apenas me recusei a sustentá-lo. E ele desmoronou exatamente como sempre desmoronaria no momento em que o arquiteto fosse embora. O que essa história mostra é que estruturas de poder muitas vezes se sustentam sobre percepções, não sobre mérito real. Preston acreditava que controle significava visibilidade. Quem apresenta, quem aparece, quem recebe os aplausos. Olivia entendia algo diferente. Ela sabia que a verdadeira autoridade raramente está no palco. Ela está nos fundamentos, nas regras, nos sistemas que ninguém observa até que falhem. Durante meses, todos enxergaram Preston como o rosto do sucesso, enquanto Olivia era apenas a mente por trás do produto. Mas quando o erro aconteceu, ficou claro quem realmente sustentava a estrutura. O silêncio dela não era fraqueza, era estratégia. Ao invés de gritar, discutir ou implorar por reconhecimento, ela deixou que os próprios mecanismos da empresa revelassem a verdade. Isso transforma a história em algo maior do que uma vingança corporativa. É uma lição sobre paciência, preparo e sobre entender que poder real não precisa de espetáculo. Ele apenas espera o momento certo para se tornar inevitável. A maior lição dessa história não está na queda de Preston, mas na forma como Olivia construiu sua proteção muito antes do conflito existir. Enquanto muitos profissionais focam apenas em resultados imediatos, ela pensou em estrutura, governança e responsabilidade. A cláusula 6.4 parecia exagero para os outros executivos, mas era exatamente o tipo de detalhe que protege quem realmente constrói algo importante. Isso mostra uma diferença fundamental entre ambição e liderança estratégica. Ambição busca reconhecimento rápido. Liderança constrói sistemas que sobrevivem mesmo quando alguém tenta ignorar as regras. Olivia não destruiu a empresa por vingança. Ela apenas recusou continuar sustentando uma estrutura que tentou apagar sua contribuição. E quando o sistema finalmente foi testado,
ele fez exatamente o que deveria fazer: proteger a integridade do trabalho e expor quem tentou manipular o processo. No mundo real, muitas carreiras desmoronam não por falta de talento, mas por arrogância diante de estruturas que parecem invisíveis, até o momento em que começam a agir. Agora me diz, na sua opinião, o que essa história revela sobre liderança real? Quem fala mais alto ou quem entende melhor as regras invisíveis do sistema? E, se você fosse no lugar de Olivia, você teria usado a cláusula imediatamente, ou tentaria resolver a situação internamente antes de expor a empresa ao risco? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa história te fez pensar diferente sobre estratégia, liderança e silêncio no mundo corporativo, deixa o like e se inscreve no canal. Assim você não perde as próximas histórias, onde uma única decisão muda completamente o jogo.